paz do Senhor, que bênção a gente poder louvar a esse Deus que tem sido fiel, que tem se manifestado no nosso meio. Que bom sentir essa presença tão gostosa, né? E eu tenho certeza que você já está muito abençoado em nome de Jesus, porque coisa boa é nós exaltarmos o Senhor de coração e Ele nos visitar, né, com a sua presença maravilhosa, curadora, consoladora, presença que faz toda a diferença. Viver sem Jesus. Muitas pessoas às vezes se afastam por um tempo de Jesus, não dá certo. Sempre o mesmo tema, né? Sempre falando: nossa, por que eu me afastei? Deu tudo errado, eu fui por caminhos que não devia. E é a grande verdade. Coisa boa é estar na presença desse Deus maravilhoso. Que Deus possa te abençoar, você presente, você aí na sua casa, né? Você que ainda não está podendo vir, Deus te abençoe, Deus possa fazer coisas novas, e nós temos orado aí, né, para que Deus possa estar movimentando na nossa cidade, para que esses números possam cair no nosso país, esses números possam cair cada dia mais, para a gente voltando aos poucos para a normalidade, né, das nossas vidas, no nome de Jesus. Então Deus te abençoe. Queremos dizer para você que alguns dos nossos cultos, né, já estão funcionando presencial. É claro que eles continuam online, mas já estão presencial. Quarta-feira, às 20 horas, o culto da vitória, o culto de corrente de oração, onde Deus tem aqui nos abençoado. O culto de jovens, adolescentes, né, que é o sábado dos jovens às 19 horas, adolescente, domingo às 18 horas, e domingo, escola bíblica dominical. Hoje tivemos uma ceia tão gostosa, né? Que bom a gente poder estar participando aqui presencial, né? E eu sei que não presencial já é bom, mas presencial é ainda melhor. E 19h30 o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Ore para que Deus possa intervir aí nos hospitais, realmente curar muitas vidas. Não queremos que muitas vidas sejam ceifadas, os números já são muito tristes, né? Mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, no nome de Jesus. Então, você que já pode, né? Venha participar conosco dos nossos cultos. Não tem comparação, né? A gente está aqui presente, louvando, e quando vocês estão aqui, que louvor gostoso, né? Que coisa boa a gente sentir, né? Os irmãos, a presença dos irmãos, porque para isso Deus nos chamou, para termos comunhão também no nome do Senhor. Quero convidar você a ficar em pé agora, em reverência à palavra de Deus. Antes eu quero falar, você que ainda não trouxe o alimento, né? Traga durante a semana aí. E muitas famílias carentes, muitas famílias precisando. Nós queremos levantar muitas cestas também esse mês, e contamos aí com a sua colaboração, né? Abra aí a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 25, até o final do capítulo. Diz o seguinte: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e esse lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás,
é o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos mais uma vez o teu nome. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem estado ao nosso lado, tem nos ensinado dia a dia, Senhor. O Senhor tem sido o nosso Deus, Deus tão presente, tão real, e nós somos gratos por isso. E agora, Senhor, nós queremos lhe pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida, que o teu Espírito Santo possa nos ungir neste momento, nos dando sabedoria, inteligência. Ó Deus, acima de tudo, a unção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, para aprendermos do Senhor. Comece a falar ao meu coração, ó Deus. Ó Deus, que possamos sair deste lugar cheios de fé, cheios de esperança. Ó Deus, que Davi possa continuar nos ensinando como sempre tem nos ensinado na palavra, Deus. Muito obrigado, eu repreendo deste ambiente todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração. Também nas casas, ó Pai, eu sei que às vezes, Senhor, vem distrações, Senhor, que todos os nossos corações possam aquietar na tua presença, ó Deus, e possamos, Senhor, aprender do Senhor nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar? Coisa boa é a gente ver a vida de Davi. Aqui, quando você lê o início desse capítulo, nós vemos que Davi, ele reinou primeiro, sobre Judá, durante 7 anos e 6 meses. Depois ele reinou sobre todo Israel mais 33 anos. Então reinou mais de 40 anos, cerca de 40 anos, Davi reinou sobre Israel. Davi é lembrado como um rei, como nunca houve em Israel. Claro que Salomão, ele deslumbrou uma riqueza tamanha, e teve muita sabedoria, foi conhecido, mas não é tão lembrado em Israel como Davi. Davi, ele marcou, porque realmente ele sabia louvar a Deus, ele entendia Deus, apesar de nós sabermos que a sua vida, como qualquer uma de nós, existem falhas, nós somos falhos, e não adianta a gente achar que nunca vamos errar na nossa caminhada, na nossa vida. Temos que estar o tempo todo atentos, para errarmos menos, mas a gente falha com esposa, falha com filho, falha com amigo, falha dentro da igreja. Nós sempre temos as nossas falhas, pequenas ou grandes, graves ou não tão graves, mas nós falhamos na nossa vida. Como Davi, Deus deixou exposta totalmente a vida de Davi. Mas a exposição da vida de Davi também traz lições muito preciosas. E quando nós vemos as batalhas que Davi teve, ele foi um grande vencedor. Então, se nós queremos aprender a vencer as nossas batalhas, esse é o tema da nossa mensagem nessa noite, é como vencer nossas batalhas. Como nós vamos vencer? E normalmente, quando a gente quer ter sucesso em alguma área da nossa vida, nós temos pessoas que nos inspiram. Pessoas que nos inspiram. Desde a escola, nós tivemos professores que nos inspiraram lá quando éramos crianças, adolescentes, adultos na faculdade, e mesmo depois nós temos pessoas que nos inspiram, que a gente olha para elas e fala, eu quero ser como essa pessoa. Essa pessoa, ela realmente tem alguma coisa diferente. E se tem alguém que tem alguma coisa diferente e que nos ensina como nós vamos vencer as batalhas da vida, é Davi. Davi teve muitos inimigos, mas nenhum desses inimigos tão grandes
tão poderoso, né, como os filisteus. Os filisteus eram terríveis, e aqui está falando exatamente de uma batalha dele contra os filisteus. Ele teve muitas. Nós sabemos que ele começou lá com o gigante Golias, quando ele derrotou o herói de guerra dos filisteus, e os filisteus foram perseguidos, mas eles sempre estavam se reerguendo e lutando contra Israel, e mataram inclusive o rei Saul, né, com os seus filhos. Então os filisteus foram derrotados, sim, mas o povo de Israel também teve derrotas para o povo dos filisteus. Mas aqui nós vemos Davi tendo essa vitória, e nós vemos Davi tendo vitória sobre vitória contra os filisteus. E aqui nós aprendemos algumas lições que são preciosas, como Davi, ele vencia as suas batalhas, e que são ensinamentos para a gente, para nós vencermos as nossas batalhas. E eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu espero que você, que está vivendo uma batalha, seja em que campo, em que área for, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, e você sair deste lugar com a certeza que, se você seguir as instruções bíblicas, não são instruções apenas que eu vou passar aqui, são instruções bíblicas realmente, que nos ensinam a vencer as batalhas. E eu queria pontuar nessa noite para você isso aqui. E a primeira lição que Davi nos ensina para a gente vencer as batalhas, é que Davi, ele perguntava a Deus se ele ia para a luta ou não. Você pergunta, quando surge uma batalha, se você deve lutar ou não. Davi perguntava. No campo físico, é lógico que ele tinha que ir para a batalha. No campo físico, os filisteus eram inimigos. Os filisteus, eles encheram o vale de Refaíns. Aqui no versículo 19, diz o seguinte: Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Quando você enfrenta uma batalha, você vai de peito aberto, ou você para antes dessa batalha? E o que Davi fez? Ele simplesmente parou e orou. Ele conversou com Deus, porque a oração é isso, é conversar com Deus. Ele parou e orou, falou: Senhor, eu vou lutar contra os filisteus. Olha, se não era lógico ele ir. Quando surge uma batalha nas nossas vidas, às vezes a gente vai de qualquer jeito, com as nossas forças, achando que nós somos capazes de vencer aquela batalha, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria. Eu vou enfrentar essa batalha, eu vou entrar nesse negócio, eu vou falar. Mas não é assim que a gente faz. Se nós queremos vencer as nossas batalhas, a primeira coisa que nós temos que fazer é parar e perguntar para Deus: Deus, eu vou contra os filisteus? Eu vou lutar essa batalha? Não case sem perguntar a Deus se você deve casar ou não. Não mude de endereço, de cidade, sem perguntar a Deus se você deve mudar ou não. Não vá de forma nenhuma enfrentar qualquer situação que você vê que é uma situação adversa na sua vida, na sua força, no momento que você está irado com aquela situação, que você está querendo resolver aquela situação de qualquer jeito. Pare primeiro e pergunte para Deus: Deus, devo ou não devo ir? O Senhor vai me entregar? Vai entregar essa batalha nas minhas mãos ou não vai me entregar? Davi,
ainda estava jovem aqui, estava começando a reinar, e ele para perguntar a Deus. Os filisteus ficaram sabendo, ele vai ser coroado sobre todo Israel. Nós não podemos deixar que agora a situação vai ficar pior. E ele não se precipitou. Quantas batalhas que nós perdemos pelas nossas precipitações, por fazer do nosso jeito, por falar do nosso jeito, por tomar atitude que eu não deveria ter tomado. Eu deveria ter perguntado para Deus primeiro. Então nós precisamos ter esse entendimento, que Davi, no começo do seu reinado praticamente, quando ele começou a governar todo Israel, quando ele poderia ter a oportunidade de ir lá e derrotar os filisteus, porque eles vinham e ocuparam o Vale dos Refaíns, ele falou: olha, eu só vou, em outras palavras ele falou, só vou se Deus me orientar. Só vou se Deus me orientar. Coisa maravilhosa é nós perguntarmos a Deus, é orarmos. É claro, temos que ter o bom senso. O bom senso é importante, mas mesmo que pareça, aquela situação pareça assim, não, é isso mesmo que eu tenho que fazer. E era, pelo bom senso, era isso mesmo que ele tinha que fazer. Mas Davi não foi, sem perguntar a Deus. E quando eu estou falando aqui, eu tenho certeza que na sua mente, porque na minha mente, quando eu estava preparando, eu me lembrei de várias batalhas perdidas, várias situações que eu fui, que eu achei que tinha que ir enfrentar aquela situação, sem perguntar a Deus, e às vezes perdi a batalha. Nós precisamos parar para perguntar. As nossas decisões precisam ser as decisões de Deus. Se você basear a sua vida nas decisões de Deus, você vai ter vitória sobre vitória no nome de Jesus. Não tenho dúvida disso, que a palavra nos ensina isso. A palavra nos ensina isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você tivesse entendimento, para você vencer as batalhas, pergunta a Deus, se você vai ou não vai, se Deus vai te dar a vitória ou não. Ore antes, tome as suas decisões pautadas na palavra de Deus. Se Deus mandar, filisteu vai cair em nome de Jesus. É Deus mandar e a vitória é certa no nome de Jesus. Segundo, Davi, ele obedecia cuidadosamente às instruções. Davi, ele obedecia cuidadosamente, ele tomava cuidado para obedecer às instruções. Olha o versículo 23. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás. Foi a segunda vez que os filisteus desceram. A primeira eles derrotaram, os filisteus voltaram, certamente mais armados, com mais cuidado. E Davi pergunta, e Deus fala com ele: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a ele por defronte das amoreiras. Davi, ele tinha um cuidado de seguir todas as instruções de Deus. Tudo que Deus ordenava, ele obedecia. O segredo da vitória de um homem, de uma mulher,
É a obediência a Deus. Não temos nenhuma dúvida disso. É a obediência a Deus. Davi pergunta de novo, como ele tinha o costume. Era quase certo, já venci a primeira vez. Vou perguntar a Deus para quê? Ele vai falar, sobe de novo. O que Deus fala com ele? Não subirás. Você vai passar por trás dele e vai pelas amoreiras. Quando você ouvir o barulho, aí você vai derrotar. Então Davi, ele seguiu as instruções, linha a linha. O problema nosso é que muitas vezes nós temos derrotas nas nossas vidas, porque nós até somos cristãos. Nós obedecemos parte da palavra de Deus, mas aquilo muitas vezes que nos convém, que nos dão prazer, e que nós sabemos muitas vezes que não é aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós deixamos de obedecer. Nós queremos ser cristãos pela metade. E aí, o que acontece? Derrota. Derrota. A palavra de Deus é tão clara. Lá em Deuteronômio, ele fala para o seu povo, e nós somos o seu povo, versículo 1 e 2, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Como é que nós obtemos a vitória? Como é que as bênçãos vêm sobre a nossa vida? É obedecendo em tudo. Deus não quer metade da nossa vida só, Ele quer a nossa vida por inteiro. Se eu obedeço metade, eu não vou. Depois nós ficamos questionando por que Deus não me deu essa vitória. Não deu, porque você não obedeceu cuidadosamente os detalhes daquilo que Deus ordenou, tudo que Deus ordenou. Quando Deus ordena e nós obedecemos, mesmo que pareça ruim, Deus vai te dar a vitória, o inimigo vai ser humilhado, a vitória virá sobre a sua vida, porque é a palavra de Deus. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, Deus diz para o povo que estava em pecado, se quiserdes e ouvides, comereis o melhor desta terra. Nós queremos comer o melhor dessa terra, queremos ser abençoados por Deus, então tem que querer obedecer a Deus, tem que obedecer, tem que ouvir a palavra de Deus e obedecer. Tem pessoas que a gente fala, parece que entra no ouvido e sai no outro, e querem a bênção de Deus, não vão receber, porque Deus não é tolo, Deus conhece o nosso coração. Deus, você pode esconder das outras pessoas a sua desobediência, mas Deus está vendo, e Ele não vai dar vitória. Você sabe as únicas derrotas que Davi teve? As derrotas que ele teve? Foi quando ele desobedeceu. Foi só desobedecer, ele teve derrota. Ele teve derrota quando ele, no capítulo 6 aqui, desse mesmo livro, de 2 Samuel, quando ele intentou no seu coração levar a arca até Jerusalém, mas não levou cuidadosamente como Deus ordenara. Ele arrumou uma carroça nova, como os outros povos faziam, carregavam os seus deuses, não como Deus falou, que tinha que ser a vara, carregado nos ombros dos sacerdotes, não da forma que Deus tinha ordenado. Ele não obedeceu cuidadosamente, e o que aconteceu? As pessoas morreram, e ele foi derrotado ali, naquele momento, de levar a arca até
Jerusalém. Também foi derrotado na sua vida quando pecou, quando mandou matar Urias, por causa da mulher de Urias, Batseba, por ter engravidado Batseba. Uma derrota. Seu filho morreu, trouxe tragédia para sua família, Deus o perdoou, ele pediu perdão a Deus, mas as consequências do seu pecado ficaram. E nós temos que tomar cuidado para obedecer cuidadosamente. Nós queremos ter vitória, tem que obedecer cuidadosamente. E também foi derrotado quando mandou fazer o censo do povo, dos soldados. Ele queria não apenas fazer algo assim, para saber quanto de povo ele tinha, não, no coração de Davi ele queria saber como é que estava o seu exército. Agora ele era um rei poderoso, um rei que tinha um grande exército. O orgulho, ele esqueceu que todas as vitórias que ele teve naquele momento não foram por causa do seu exército, não foram por causa do seu exército, foram por causa de Deus. Deus é que tinha dado a vitória. Quem nos dá a vitória é Deus. Não é por causa do dinheiro, não é por causa do poder, não é nada. Não é nada. É simplesmente uma coisa: a obediência a Deus, que vai trazer vitória e bênção sobre a nossa vida. Então, obedeça com cuidado, com detalhes, tudo que Deus tem colocado na sua palavra para ser obedecido. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga o caminho que é a palavra de Deus, para que você obtenha a vitória. Não deixe de forma nenhuma que o pecado venha tirar você do trilho, que o orgulho venha tirar você do trilho, que você faça do modo que eu acho que deve ser feito. Davi achou que podia levar na arca, de qualquer jeito, mas Deus não aceitou daquela forma. Deus quer um povo obediente, obedecendo a sua palavra conforme ela é, e nós precisamos ter entendimento da palavra de Deus. Quer vencer? Então, obedeça cuidadosamente as instruções. E terceiro, Davi, ele transferia a glória para Deus. Transferia a glória para Deus. O versículo 20 aqui diz o seguinte: então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Davi foi para a batalha? Batalha, com seus soldados, mas a honra ficou para quem? Para Deus. Ele entendeu que foi Deus que rompeu o inimigo. A honra e a glória é de Deus. Se você é alguma coisa nessa terra, se você tem alguma coisa, dê honra a Deus, porque foi Ele que te colocou nessa posição, foi Ele que te deu o que você tem. Nós não temos nada, nós não somos nada. Davi compreendeu isso muito bem, lá no livro de 2 Crônica, 1 Crônica, capítulo 29, ele diz isso claramente: quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente alguma coisa ao Senhor. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é de Deus. A honra, a glória, nós temos que exaltar o nome de Deus. Se nós transferirmos para Deus a honra, a glória, nós vamos ter vitória sobre vitória, como Davi. Olha, e eu volto naquele texto do censo, quando ele contou, foi contar os soldados, contar quantos soldados ele tinha, para falar que ele tinha um grande exército, que ele se tornou uma grande nação, que as nações inimigas tinham que ter medo, por causa do seu exército.
Davi ali começou a estar derrotado. Não somos nós. Nós não podemos nada. A nossa vida, Deus tira quando Ele quer. Sabedoria vem de Deus, inteligência vem de Deus, riqueza vem de Deus, tudo vem de Deus. O livro de Samuel fala isso claramente, né? Que é Deus que faz com que o mendigo se sente entre os príncipes, e que os príncipes voltem a sentar no lixo, porque é Deus que governa todas as coisas. Nós temos que ter entendimento, que sem Deus, nós não somos nada. Davi, no capítulo 22, de 2 Samuel, ele tem um capítulo inteiro só de ação de graças, só de gratidão a Deus. E eu queria ler alguns desses versículos, para que você entendesse o tanto que Davi exaltava a Deus, o tanto que Davi transferia sempre a glória para Deus, nas suas batalhas, naquilo que ele fazia, nas suas conquistas, na sua riqueza, tudo ele entendia que vinha de Deus. E no versículo 30, desse capítulo 22, diz o seguinte: porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus eu salto um muro. Contigo, o que ele fazia? Ele passava pelo meio de um esquadrão. Era com Deus? Era com Deus. Ele não falou, eu, Davi, o rei, eu venço um esquadrão. Não, contigo eu passo pelo meio do esquadrão. Com o nosso Deus, nós passamos pelo meio do inimigo. Nós temos muitas pessoas que se levantam, muitas vezes, contra as nossas vidas. E nós só temos que confiar em Deus. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Quando vier a batalha, entrega para Deus, fala, Senhor, contigo que eu passo pelo meio de um batalhão, com o Senhor que eu salto muralhas. É isso que Davi diz, no versículo 31, ele diz o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é poder, Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Ele é o meu escudo. Davi tinha convicção no seu coração que Deus é que o protegia. Se ele não foi morto pelo gigante Golias, foi Deus que o protegeu. Se ele não foi morto pelo leão e pelo urso, foi Deus que o protegeu. Se ele não foi morto por Saul, nem por nenhum dos seus inimigos, foi Deus que o protegeu. Se levantaram inimigos, muitas vezes, até de dentro da casa dele, seu filho Absalão, mas o Senhor era o seu escudo. Ação de graças, gratidão a Deus, transferir a glória para Deus. Deus, muito obrigado, porque se eu tenho um emprego, foi o Senhor que me deu. Se eu cursei uma faculdade, foi o Senhor que me deu. Se eu tenho uma família, foi o Senhor que me deu essa família. Se eu tenho uma casa, glória a Deus pela minha casa, foi o Senhor que me deu. Olha que bênção ter uma moradia, um telhado, para a gente estar debaixo dele. Se eu tenho um carro, uma moto, ou seja o que for, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que nos deu todas as coisas. Versículo 32 diz: por quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele tinha essa convicção no seu coração, que Deus era o seu rochedo. E quem era Deus senão o nosso Senhor? Então a honra e a glória dele. A nossa vida é tão finita, e às vezes achamos que somos muita coisa, ou temos muita coisa. Nós temos é Jesus. Isso nós temos, porque Ele mesmo se ofereceu por nós.
seu sangue precioso, seu corpo, pela minha vida, pela sua vida. Então a honra e a glória de quem? É dele. Se nós podemos expulsar os demônios, é no nome de Jesus. Então a honra e a glória é de quem? Dele. Se nós curamos os enfermos, é no nome de Jesus. E a honra e a glória é de quem? É dele. Nenhum outro pode tomar essa glória. Nós, sem Jesus, não podemos fazer nada. Ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Então a honra e a glória de quem? É dele. Só dele. Ao Senhor toda honra, toda glória, toda exaltação. E no versículo 33, diz o seguinte: Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Você está com o caminho embaraçado? Peça ao Senhor para desembaraçar em nome de Jesus. Tem alguma coisa que está atrapalhado, que não está dando certo, que você está sendo derrotado? É o Senhor que desembaraça os nossos caminhos. Davi tinha tanta convicção que a honra tinha que ser transferida, a glória a Deus, que quando ele já, com uma certa idade, ele escreve o Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é que faz deitar em pastos verdejantes? Quem é que leva para águas tranquilas? É o Senhor. Quem é que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, Ele não me abandona? É o Senhor. Quem é que me unge, que me consola? Quem é que me dá vida eterna? A Ele toda honra, toda glória, toda exaltação. Quando nós começarmos a honrar mais a Deus, mais abençoados seremos, mais vitoriosos seremos. Se Deus tem te dado capacitação, dons, talentos, dinheiro, honre a Deus. Honre a Deus. Fale: Senhor, com o Senhor eu passo pelo meio de um batalhão, com o Senhor eu tenho as vitórias, é com o Senhor. Como um homem deste não encanta a Deus? Por isso ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele encantava o Senhor, ele honrava o Senhor. Tinha falhas, mas de uma forma geral era obedecer a Deus, era perguntar a Deus se ia ou não ia. E honrar o nome do Senhor. Esse é o Davi que nos ensina. E nós temos a oportunidade de colocar em prática na nossa vida. E aí pode vir os filisteus. Se não vencermos pela frente, quando Deus falar sobe, nós vamos dar a volta por trás, porque Deus ordenou dar a volta. E quando muitas vezes a gente não precisa, nem batalhou, como aconteceu muitas vezes, o inimigo foi vencido sem uma luta sequer, como aconteceu com Josafá, por obedecer a Deus, por dar honra a Deus. Soldados todos morreram, sem uma batalha sequer. Esse é o nosso Deus.
Queria que você fechasse seus olhos neste momento. Você ficasse em pé, em nome de Jesus. Você também em casa. Eu queria que você parasse neste momento e pensasse: que batalha você está vivendo? Os filisteus podem estar enchendo o vale de Refaíns. Pode estar lotado de filisteus. O que Deus está instruindo neste momento é olhar para o seu inimigo, esse inimigo que tem atormentado a sua vida, que tem acabado com a sua autoestima, que tem dia a dia roubado as suas forças, pois é assim que os filisteus faziam. Você falar para Deus agora: Senhor, como que eu vou lutar nessa luta? Eu vou agora? Subo agora, não subo? Ore diante de Deus. Fale com Deus, converse com Deus. Você acha que Deus só responde Davi? Ele responde a nossa oração quando ela é sincera, quando você quer de verdade. Porque tem gente que fala assim: Deus, olha, eu quero saber qual a sua opinião, mas que faça ser a minha vontade. A minha vontade é essa. Se o Senhor falar que é o contrário, eu vou continuar na minha vontade. Davi não. Davi foi e obedeceu a Deus. Obedeça tudo que Deus ordenar para você. Talvez uma mágoa que você tem e não perdoou ainda está te levando a ficar derrotado. E a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar. E você está magoado com alguém que te fez até um mal, que talvez seja uma pessoa perversa. Mas perdoa, libera o perdão, vai para frente, anda, vai ter suas vitórias em nome de Jesus. Não deixe que Satanás agarre o seu calcanhar e não deixe você ir para frente. E quando Deus te der a vitória, e Ele vai dar, em nome de Jesus, honra e glória a Jesus. Transfira a glória a Deus. Fala: Senhor, não foi eu lutei com minhas armas, eu lutei com minha inteligência, eu fui com minha força, eu fui do meu jeito, mas agora eu quero ir do teu jeito. Agora eu quero obedecer o Senhor, agora eu quero honrar o Senhor. E Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Vamos orar. Entregue agora. A palavra foi feita para ser praticada, em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu grande e excelso nome, te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra está sempre nos ensinando. Ó Deus, esse pequeno texto que fala das batalhas de Davi, Senhor, tanta riqueza, tanta coisa para nos ensinar. E no mundo, o Senhor nos disse que nós teríamos aflições, nós teríamos batalhas, mas que nós venceríamos. E nós acreditamos nessas vitórias. Nós acreditamos quando nós colocamos em prática, Senhor, ensinamentos que estão na tua palavra. Ó Deus, que ninguém que estiver ouvindo essa palavra, Senhor, passe a lutar com as suas armas só de hoje em diante, mas que antes de qualquer batalha, antes de qualquer luta, que dobre os seus joelhos e pergunte: Senhor, eu subo ou não subo? O Senhor vai me entregar nas minhas mãos ou não? Como eu devo fazer, ó Senhor? Senhor, e é obedecer os teus critérios, Senhor. Senhor, a tua
que possamos obedecer cada um dos teus ensinamentos, a tua palavra, cuidadosamente, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir o teu caminho, ó Pai. Ó Deus, e com certeza, ó Pai, nós seremos abençoados e vitoriosos. Pai, eu sei que neste momento o Senhor está dando ordem acerca dos teus anjos, acerca do teu povo, ó Pai, para que as batalhas sejam vencidas no nome de Jesus. Ó Deus, se tem alguém que está precisando de uma vitória na área financeira, que o Senhor abra as portas, ó Pai. Se alguém está precisando de uma vitória na sua família, que o Senhor dê a vitória em nome de Jesus. Senhor, se tem sido uma batalha espiritual acerca de algum vício, ó Pai, que o Senhor dê a vitória agora em nome de Jesus. Seja quebrado todo o poder das trevas, tudo que Satanás plantou, tudo que o Senhor, Satanás tem feito para trazer transtorno na vida do teu povo, Pai. Se é um problema, se é uma aflição na área, Senhor, da saúde, que o Senhor possa estar trazendo a cura agora em nome de Jesus. Cura teu povo, cura, Senhor, nas emoções, cura no corpo, cura, Senhor, no espírito, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós confiamos apenas no Senhor, nós depositamos, ó Pai, e depois de termos as vitórias, Senhor, nós queremos dar honra e glória ao teu nome. Nós queremos dizer: foi o Senhor que fez isso, foi o Senhor, o nosso Deus. Com o nosso Deus nós passamos pelo meio de um esquadrão, com o nosso Deus nós saltamos muralhas, com o nosso Deus nós andamos pelo vale da sombra da morte e saímos lá na frente. Com o nosso Deus nós somos abastecidos dia a dia na nossa vida, porque o Senhor é o Deus que supre a necessidade do teu povo. O Senhor é o Deus que vai à nossa frente, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor está dando vitórias nessa noite, Senhor, porque a tua palavra nunca volta vazia. Ela, Senhor, ela tem finalidades, ela tem efeitos, e o Senhor está operando neste momento sobre essas vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir também, Senhor, pelos enfermos, ó Deus. Ó Deus, nós nos lembramos, Senhor, pastor Leonardo, de todos os outros irmãos, Senhor, que estão adoecidos de outras igrejas, de outras denominações, ó Pai, que o Senhor vá de encontro a essas vidas, curando, fazendo os milagres, para que, Senhor, em cada igreja, Senhor, as pessoas possam entrar e a gente vê, mais um milagre aconteceu, mais uma vitória veio sobre a vida do teu povo, ó Pai. Nós queremos contabilizar e honrar o teu nome, dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, que o Senhor cure a nossa cidade, que o Senhor transforme essa cidade, que o Senhor abençoe essa cidade, em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação, ó Deus, vem de encontro a essa nação, purifica essa nação, ó Deus, acaba, Senhor, tem misericórdia, que o Senhor venha punir os corruptos, ó Pai, que o Senhor venha trazer à luz, Senhor, tudo que, Senhor, essas pessoas têm feito maldade para prejudicar o povo, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós confiamos no Senhor, nós não queremos lutar com as nossas armas, Senhor, nós queremos lutar com as nossas armas espirituais, e nós queremos lhe pedir, ó Deus, dai-nos uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana de portas abertas, uma semana onde, Senhor, o Senhor vá à nossa frente. Sem o Senhor na nossa frente, nós não queremos ir. Abençoa as nossas mãos, abençoa os nossos pés, onde nós colocarmos as nossas mãos, seja abençoado, onde nós pisarmos com o nosso pé, seja abençoado em nome de Jesus. Senhor, nós somos o teu povo que se chama pelo teu nome, Senhor, e nós queremos lhe pedir, Senhor, abençoa-nos. Nós pedimos isso, Senhor, na certeza das vitórias, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todo sempre, amém. Deus te abençoe, Deus te dê a vitória, creia no nome de Jesus, e você vai receber a vitória.